Já vou transferir para você. Dá co-host para ela, pô. Sim, assessor. É meu assessor, viu, Paula? Tô vendo isso. É, meu ajudante. Esse menino é de ouro. Ou não, sou de prata. É, de Prata. ouro. Boa aula. Até daqui a pouco. E aí, gente, vamos lá? Claro. Let's go. Vamos lá, me ajudem aí, já que vocês estão de assessores, como que a gente tá? Que página que a gente vai fazer hoje? De inglês eu não sei, eu não tô ligado. Ah, vocês só sabem das outras, né? Então Depende tá bom. do livro, tá ligado, professora? Depende do livro que a gente vai Ó, começar. a gente já viu tudo A gente do vai ficar em que Activity livro? Aí eu vejo Book. mais. Vamos pro Activity Book, que eu acho que tá faltando uma. Calma aí, Pro, deixa eu pegar ele. Não, a gente terminou tudo lá também, gente, porque a última coisa foi aquele... Nossa, a gente tá em dia! Coisa linda! A última coisa que a gente fez foi aquela... Da Maia e do... A gente lembra da baleia? The blue whale doesn't chew Não, acho food. que a gente... Eu não fiz Lembra isso, dos sons? Ah, sim. Aquela baleia lá. Então tá A bom. gente foi até um caça lá. Lembrei, Pro. Vocês lembram então, né? Ó, eu vou colocar... Ai, não tá pra vocês? Ai, gente, a pessoa lenta aqui achando que tava vendo. A gente já fez esse aqui, né? Que foi a última coisa que a gente fez. Então a gente tá totalmente em dia. Ai, que orgulho desse quarto ano, tá todo em dia. Então a gente vai pra esse pedaço aqui, ó. Página 54, bonitinho, como tem que ser. Page 54. É o Activity? A gente vai no Puppies Book. Professora, depois a gente faz um pouco. A gente pode se divertir um pouco também? Depende. Vamos ver se vai dar 45 tempo. Professora, a gente já tá em dia. 54 e 55. Vamos trabalhar com as duas páginas hoje. Já abri. 54 e 55. Olha a página 65, lá embaixo. Qual? 65, no final. Ainda não vamos para 65. Não, mas é uma bonita. Entrei, sorry. Mesmo assim. Todo mundo com o Puppies Book, página 54? Chegamos nesse ponto? Sim. Yes. Good. Olha, eu tô comendo, tá? Eu também. Ah, super bacana. O intervalo nem acabou de acontecer. É, senhora, é que eu Vamos vou lá. com o sábado inteiro. É meio complicado começar em 20 minutos. Vamos então fazer a primeira parte, que é entender o que a gente vai fazer. Uhul! Então a gente começa com esse título: What's the time around the world? Alguém faz alguma ideia do que significa isso? Que é o que nós vamos estudar nessa aula. Qual o tempo Horários está em cada do país mundo? do mundo? Qual Que horas são em horário, cada país do mundo? qual horário, qual o tempo, né? Qual o momento ao redor do mundo. What's the time around the world? Então aqui a gente tem alguns reloginhos, né? Temos aqui, né? Buenos Aires, London, Dubai and Shanghai. Dubai So what foi time? Qual livro mesmo, professora? Eu me perdi aqui quando eu fui pegar. Puppies Book, página Estamos no- 54 e 55. Exatamente aí. Página o quê? Seu 54 e 54 e 55. Entendi, valeu. Então a gente tem aqui essa primeira parte, essa primeira página mostrando um pouquinho dos horários, né? Então a gente tem London, Dubai, Shanghai and Buenos Aires. And what time is it in Buenos Aires? Alguém sabe me dizer? Buenos Aires é aqui perto, hein, senhora? É bem pertinho, né? É, 5 horas. E aí, what time is it? Quem consegue ler esse horário aí pra mim? 9 o'clock? 9? Ei, Ah, não, 8 o'clock. 8 o'clock, very good. É que tá Ao meio mesmo madrugada. tempo, e ao mesmo tempo em que é 8 o'clock aqui, what time is it in London? Isso é tudo no mesmo momento, tá? Meio-dia. Midday, né? 12 o'clock. Midday. And what time Mas is it in... midday não seria meu dia? Meio-dia.
Não my Não seria day, meio-dia. Não midday. meio-dia. Não, meio-dia. My day é meio-dia. My day, mas eu falei midday. O Sora em Dubai tá Fala mesma. 9 o'clock. 9 o'clock. Em Dubai? Não. Não é 9, não. Que hora que é essa aqui? É 5 o'clock. 5 o'clock. 5 o'clock. 15 é 5? 5 o'clock. É 5 da tarde. Quando é 15 é que horas, gente? É agora, que horas são? 3 3 horas. 3, então Three. 3 o'clock. Deu uma bugada aqui. 3 o'clock. Very good. And what time is it in Shanghai? Deixa eu falar uma coisa. 7 horas da noite. 7 Então, o'clock. 7 p.m. Então, ao mesmo tempo, atenção, gente, não vamos interromper. Ao mesmo tempo em que é 8 o'clock aqui embaixo, né? Então, enquanto é 8 o'clock aqui em Buenos Aires, ao mesmo tempo é 12 o'clock O Reino Soares. em London, Foi midday. ou midday. Ou midday. Midday. Ao mesmo tempo é 3 o'clock p.m., né? Aqui embaixo, em Dubai, né? Aqui a gente pode dizer que é AM, né? Aqui é AM, aqui é PM. Certo? Certo. And it's 7 o'clock here. Ou seja, ao mesmo tempo, a gente tem vários horários diferentes. Por quê? Por causa de que o Sol e a Terra gira e de cada lado do mundo é uma hora por causa que o Sol fica rodando. Mais ou menos isso, né? Então a gente tem o Sol, a Terra tá girando, né? Ela gira ao redor do Sol, ao redor dela mesma. Então, conforme ela vai virando, o Sol tá ali paradinho, ela tá virando e ela tá virando ao redor dele. Isso vai fazer no dia e o ano, né? Vocês já devem ter a Terra tá girando. O tempo todo a Terra tá girando. E o que segura a gente aqui é a sei. gravidade. Amém, gravidade. Ô, Pro, A gente tem momentos diferentes, né? Ao mesmo momento, horários diferentes. Porque enquanto a gente tá perto do Sol, a Ásia tá contrária ao Sol. Então, por isso que a gente tem dia e noite ao mesmo tempo em cantos diferentes do mundo. Não é muito louco isso? Eu acho muito doido. é realmente. Deixa eu falar. Claro que sim. Em Dubai, essa hora, pelo menos alguém deve estar comprando uma Lamborghini agora. Em Dubai, nesse momento, é bem de noite, né? Então, não sei o que eles estão fazendo lá. Mas em Xangai, agora são 3 da madrugada. Eles estão todos dormindo. Ô, Sora, às vezes eu penso assim, agora que a pessoa tá Alguém pode estar acordado vendo Naruto. brincando. Ah, vai saber. Vamos lá, vamos fazer então esse listen and repeat. Nós vamos fazer aqui na tela, tá bom? Vocês podem olhar no livro de vocês, mas a gente vai fazer a atividade da tela primeiro. Nós vamos ouvir e vocês vão me falar qual é o relógio. So let's listen and match. 23:45. Mais uma vez. 23:45. E aí? 23:45. 23:45. Tem algum relógio mostrando 23:45? Tio. Não sei o nome da cidade, Sora. Mostra aqui no meu, gente. É o 1, 2, 3 ou 4 no meu, na tela? Dá pra anotar? Esse aqui que é 23:45? Não. Não, é a tio. É o último. O último? Eu falei primeiro. Vamos ouvir o próximo, então, pra gente ver se a gente acha. 12 o'clock. Mais uma vez. Primeiro. 12 o'clock. Primeiro.
É o primeiro. Primeiro, ok. Vamos ouvir o próximo. 16:15. Mais uma vez. Segundo. 16:15. É, o segundo. Por último, vai ser o mais difícil de E todos. o último. 10:30. O mais 10:30. difícil de todos, Flor. É o Terceiro. Very good. Então vamos repetir esses números, essas horas, para a gente praticar um pouquinho mais de leitura de horas. Vamos lá. 23:45. 23, 45. 45, 12 o'clock. 12 o'clock. 12 o'clock. Só tô ouvindo uma 12 pessoa o'clock. repetir. Cadê todo o resto? É Ah, pra repetir? é para repetir. Eu não vi. Mais uma vez, então. 12 o'clock. 12 o'clock. 12 o'clock. 12 o'clock. 16:15. 16. 16, 15. 16:15. 16, 15. 16, 15. Very good. E a última. 10:30. 10, 30. 10:30. 10, 10:30. 10:30. 30. A gente falou, Stora. Well, good. Ah, vocês falaram 30. É 30 com o T. Eu 30. falei 30. Well done. E aqui tem a escrita para quem quer, né? 12 o'clock, 16:15, Eu muito... 10:30, Swix. E 23:45. Agora que a gente viu toda essa maluquice, a gente vai fazer o quê? Watch the video! Então, coloquem, por favor, no mudo pra gente assistir o vídeo claro, junto. E bora assistir esse vídeo. O que será que a gente vai falar hoje, né? Vamos ver. Eu não sei. Vamos assistir e depois eu vou voltar e a gente vai comentar juntos, tá? Todos no mudo, eu também vou colocar e a gente já conversa. Guess what? Come and see. Guess what? Come and play. Guess what? It's time to learn today. Guess what? No mudo, Hello gente. again. Welcome back to Guess What? Today, we're asking, what's the time around the world? Let's find out. In Buenos Aires, Argentina, it's 7:45 in the morning. In Barcelona, Spain, it's 12:45 in the afternoon. In Tokyo, Japan, it's 7:45 at night. It's morning in Buenos Aires. It's afternoon in Barcelona and Mumbai. It's night in Tokyo. What's the time around the world? In Santiago, Chile, it's 4:30 in the morning. In London, the UK, it's 8:30 in the morning. In Moscow, Russia, it's 11:30 in the morning.
In Beijing, China, it's 3:30 in the afternoon. It's morning in Santiago, London, and Moscow. It's afternoon in Beijing. What do you know? What's the time? It's 10:30 in the morning. It's 12 o'clock or midday. It's 4:15 in the afternoon or 16:15. It's 11:45 at night or 23:45. Well done! See you next time on Guess What? Bye! Guess what? Well Minha done. cabeça tá doendo. A de todos nós também. Não, eu Well fiquei batendo a done. cabeça no ritmo da música. Eu tava, tudo que ela falava, eu tava repetindo. Ela falava aí falava, dá. Muito bem, gente. E aí, do que a gente falou nesse vídeo aí? Falou sobre o Já tempo em cada Horários das país. cidades. Em cada Os horários país. dos países. E é tudo o mesmo horário? Não. 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 E nunca Dá pra será. dá pra ser vários horários diferentes, né? Vocês repararam No que... Japão é um dia antes. Então a gente tem aqui 7:45 7:45 in the morning, Spain. 12:45 in the afternoon. Yes. In Opa, Tokyo, perdão, gente. Japan, Okay. it's 4:15 4:15 in the in the afternoon. Qual o nome do vídeo? It's Pro? 7:45 E at night. 7:45 at night. Oi? Qual o nome do vídeo? Pra você procurar? Ué. Não tem disponível na internet esse livro. Esse vídeo fica no livro dos professores só. Sacanagem. Então a gente tem no mesmo momento Night in todos Tokyo. esses horários, né? 7:45 in the morning, 12:45 in the afternoon, 4:15 in the afternoon e 7:45 at night. Então temos morning, afternoon e evening, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Yes. Muito doido. Depois eles mostram pra gente mais 4 países, né? Sim. Então eles mostram mais 4. In London, the UK, Então tem Morning. 4:30 in the morning, que é a madrugada pra gente, né? it's Esses caras aí, 8:30 in the 8:30 morning. in the morning. Ela é uma criancinha. Chiquinho. 11:30 in the morning. 11:30 in the morning. E o último, É os moleques correndo. It's 3:30 in the 3:30 in afternoon. the afternoon. Então a gente tem novamente 4 Não, preto. horários. 4:30, O cara tá sem 8:30 máscara. e 11:30. Isso tudo foi filmado pelo menos ano passado ou antes, gente. Por isso que tá todo mundo sem Eu máscara. sei, eu tô brincando. Então, a gente tem 3 aqui que estão in the morning e 1 in the afternoon. E provavelmente, se você olhasse, devia ter algum lugar que tava at night. E aí, ela pede pra gente falar esses horários aqui. Vamos ver se vocês conseguem. Eu não quis falar. Eu falei qual é ela. Vamos lá. Eu falei. What time is it in here? Oh, pera. Tem. Have past. Tem? Good. 10:30. Então, nós 10:30. temos a leitura. Half 10:30. past 10. Have. Nossa, eu Half escrevi past. errado. Ou 10:30. Vamos escrever certo, teacher. Half past 10. Essa aqui é a leitura que a gente chama de leitura difícil, né? E temos a leitura fácil, que é 10:30, né? Que é literalmente 10:30, né? Então Essa são eu as vou dizer duas só. leituras. Tá, pronto. São as duas leituras que a gente tem Olha meu capuz, Sura. para os horários. Pelo amor de Deus, Igor, para os horários, tá? Vamos pro próximo, então. What time is it here?
Eu já esqueci isso daí. A gente falando de horário, Igor. Olha meu capuz. E aí, gente? 12 o'clock. Mais alguma opção? E alguma coisa, tipo, meio Midday. Tá? Midday. Midday. que é meio-dia, né, Sora? Yes. É claro. And what time is it here? 16:15. 16:15. 16:15. 16:15, é assim? Ou pode ser... Pera. A gente viu como falava esse, não? Daqui 16:15. A quarter past 4. Mas tá Estão escrito falando na aula aqui quando você falou isso. Essa é uma das coisas, uma das opções. E a gente tem a fácil, né? 16:15. Então, Sora. Essa é a fácil. Opa! É bom esse capuz, Sora? Calma que eu me perdi. 15. Pronto. E aí a gente tem o último reloginho. Opa! Que está aqui do lado. 23:45. São duas leituras também, gente. As duas leituras, elas são difíceis. Uma das leituras é mais difícil. Vocês não têm que decorar não, tá, gente? Pelo amor de Deus. 23:45. Então, essa a gente tem a opção. A quarter to 11, que é bem bom. E a gente tem a fácil, que é a que vocês estão falando. Que qual que é? É 23:45. 23:45. Então, 23:45. Dois números, né? 23:45. Very good. Vocês podem escolher qual vocês usam, né? Esse é o lado positivo da vida. A gente acaba Vou fazer o mais escolhendo. fácil, Sora. Eu sempre quero fazer o mais fácil. Na dúvida, é o melhor mesmo, né? Ok? Yes? Do you have any questions? Oh. No questions? Ok. No. Gente, eu sinto que minhas coisas travaram. Eu vou tentar voltar aqui, porque alguma coisa não tá indo. Ah, agora foi. Muito bem. Não tava mexendo mais nada aqui, coisa doida. Então, vamos para o resto da aula. Eu vou só mandar... Já tá acabando a aula, que tristeza. Nem me fale. Meu mouse parou de funcionar, gente. O que tá acontecendo aqui, Senhor Eu Jesus? quero ficar pra aula online, mas eu também não quero ir pra aula presencial de máscara. Realmente. Gente, a gente tem que usar Eu quero ir pra aula máscara. presencial pra ver amigo. Não pra estudar. A máscara é ruim só pra se conversar. E eu A moro gente tem que dela usar máscara. mesmo do lado do meu. Então, Eu odeio a máscara com falta de ar. Eu não tô Pessoal, falando. Eu não Aqui tô a minha falando máscara da instantânea, máscara. Sora. eu Sora, tenho não que tô levar a mão. Pessoal, o uso da máscara, obrigada, gente. Ai, gente, o meu negócio travou real, assim. Então, assim, se eu sumir é porque morreu tudo. Compartilha de novo. É o que eu tô fazendo. Ó, A gente. máscara aqui é instantânea, uma boa. Vamos lá. Tô aqui. Eu não falei que eu não uso máscara. Mas vamos concordar que é ruim. Gente, não é que é ruim. Na verdade, usar a máscara é desafiador porque a gente não tá acostumado. Se a gente tivesse acostumado desde pequeno a sempre usar máscara, porque é um ato de respeito com o outro, porque quando você usa máscara você protege o outro, a gente já estaria acostumado. Então, assim, infelizmente, a gente tá no meio de uma pandemia. A gente precisa se proteger para proteger a família, para proteger os amigos e para nos proteger. Então, Usa aqui no condomínio. que é obrigatório, nós usamos o tempo todo para fazer qualquer coisa. Não, ficar em casa eu não uso máscara. Para mim. E não esqueçam que todos estaremos de máscara, né? Não é só vocês, os professores vão estar, todos os funcionários. Então a gente vai estar junto, né? A gente vai estar junto nessa. Os cachorros é muito sortudo, eles são imunes. Sim. Vamos lá, gente. Vamos continuar. Falta só mais um pedacinho e um outro livro, né? Então a gente tem Match the Pictures with the Cities. A gente vai escrever qual cidade é qual aqui neste
nesses quadradinhos. Então, olhando na página 54, a gente vai tentar descobrir qual é a cidade de cada imagem. Number 1. Olhem para a imagem number 1. Qual vocês acham que é a cidade que essa pessoa está? Das opções que nós temos aqui. Buenos Aires, London, Dubai e Xangai. Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires, why? Por quê? Porque tá muito claro, tem as plantas e as flores. E lá no vídeo aparecem Buenos Aires, plantas e flores. É porque 8 da manhã, a gente toma café da manhã 8 da manhã. Então a gente toma café da manhã nesse horário, né? Muito bem. Então vamos escrever aqui em cima. Buenos Aires. Escrevam, por favor, no livro de vocês para deixar anotadinho. Ah, sacanagem, pô. Eu vou escrever só Buenos. Vocês vão escrever Buenos Aires, que é o nome da cidade. Ah, então vou ter que escrever de capuz. Tá bem? E aí a number 2, gente? E a number 2? Vocês acham que é London, Dubai ou Xangai? London. Eu acho que não é London, porque London é horário de almoço. Eles não estão almoçando. Dubai. Very good. Por causa das roupinhas. Dubai por causa das roupas e porque à tarde a gente pode ir pro zoológico. Né? Eu falei Eles Dubai. são riquinhos, Sora. Eles são ricão. Eu tenho que morar lá. Igor, por favor. Vamos lá. E aí, no number 3, vocês acham que a gente tá falando de London ou Xangai? London. London. Very good. London. E o último é Xangai. And the last one is Xangai. A number 4 é Xangai. Xangai. Vocês estão anotando aí? Eu tô no café de acordo, eu tô fazendo aula. Obrigada. Xangai. Olha, que país é Xangai? É um país Xangai que é uma cidade. É uma cidade, estranha, não é cara. um país. Cara, que cidade estranha. Eu tô estranhando, hein, pro. Xangai é uma cidade, gente. Quem que colocou esse nome esquisito? Os chineses, né? Foi o xangaiano. Ah, com certeza. Baiano. O xingaiano. Xangai é a maior cidade da China. Porque eles são xangaianos. É, que pena que Xangai é na China, porque se não fosse na China, eu ia. Deve ser bem legal. Beleza, gente, ó. Nessa página nós já encerramos, mas eu vou mostrar para vocês uma coisa que nós vamos fazer. Estão vendo aqui do lado que a gente tem esse project, Make a Time Chart of Your Day? Então, isso é uma das coisas que a gente vai fazer, tá bem? Essa semana a gente encerra a unidade, então sempre deixa um pedacinho de papel por aí, tá? Porque pode ser que a gente resolva fazer isso. Tá bem? Professora, eu quebrei minha camisa de tanto pôr o capuz. Eita. Mas agora nós vamos para o Activity Book para finalizar nossa aula de hoje, tá? Então, close the Pupils Book and open the Activity Book, page 44. Nós vamos fazer a página 44. Tá, já tô na página. 54? What's the time around the world? 54? 44. Ah, tá. Tô perdendo da vida, Sora. Eu já tô nela, parece que eu já tava com o livro aberto. Activity Book, page 44. Não, no... Miss, eu já tava com os 2 livros abertos. Aí eu qual é a página já... que fazendo Activity. Mas você tá andando aqui na Rua do Brasil? Mas vocês estão falantes hoje, hein? Nossa Senhora. Nossa, aparece embaixo a página que é pra... Hoje o negócio tá doido. Vamos lá. Na page 44, nós vamos fazer o exercise 1 e o exercise 2. O 1 vai ser rapidinho, ele é um exercício de escrita. O 2 é um pouquinho mais demorado. Então, vamos começar com esse 1 aqui. Ó, de você está desse jeito, as imagens para a direita e o texto para a esquerda. But mine is different. O meu tá diferente porque agora as imagens foram para cima e o texto tá para baixo, que é onde eu vou conseguir escrever, Você tá? tá na 1, né? Isso, eu ainda estou na 1. Então, vamos lá. Number 1 já está completo para vocês, ele já está escrito. A pergunta era,
What time is it in Buenos Aires? E tá escrito it's 8 o'clock in the morning. 8 o'clock in the morning. Nós vamos completar o 2, o 3 e o 4. So, quarto ano. Number 2, what time is it in London? Midday. Midday. Vamos usar a palavrinha o'clock. Vamos tentar usar ela. Vamos usar o 12, tá? It's 12 o'clock in the afternoon. Então, podem escrever. Tem que It's dar um... 12 o'clock in the afternoon. Quem que tá cantando, gente? Não sei. Eu acho. Então, vamos anotar. It's 12 o'clock in the afternoon. E o number 3, vamos lá. What time is it in Dubai? Dubai. 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 3 o'clock. 3 o'clock. 3. Gente, eu vou colocar 3, pode ser que o livro fale que tá errado porque ele queria 15, mas o que a gente tá escrevendo tá certo, tá? 3 o'clock. 3 o'clock in the morning, in the afternoon, or at night? Or in the evening? In the morning, in the afternoon, or in the evening? Tá. Calma aí, Pro, que eu tô terminando a 2. Pronto, terminei. Eu vou pensar. E aí? It's 3 o'clock tá in the falando- morning, in the 3 afternoon, o'clock or in the in the- evening? evening. Evening? Vocês lembram o que é evening? É pra fazer na À apostila. tarde. Não tá aparecendo. Eu acho. Isso aqui é o exercício 1 da apostila, o de você está o texto para a esquerda e as imagens para a direita. É, mas o meu não tá aparecendo esse inter aí. Não tá? Porque tem que escrever, cara. É, o de vocês tem que escrever tudo. É a frase inteira que vocês vão escrever. O meu já tá facilitado para mim. Pra te agredir. Mas vocês vão escrever tudo isso aqui, ó. Peraí, deixa eu ver. Nossa, agora pro teu lado fica fácil, né? Lógico, porque eu já aprendi, né, filha? Quem tem que aprender são vocês. Agora. Aprendeu não, ué. Então, ó, vocês vão escrever essa parte toda, tá? O quê? Tá bom. Entendeu o que, Sora? E aí, gente? In the morning, in the afternoon, in the evening? Vamos lá. Morning é quando a gente acorda, tá bom? É afternoon. Eu sei que é afternoon. Vocês estavam falando que era evening. Falamos não. Afternoon. A gente não falou não, Sora. 3 o'clock in the afternoon. E na number 4? What time is it in Shanghai? Xangai. Calma aí, Sora. Deixa eu fazer os cálculos aqui. O Igor falou engraçado. Xangai. What time, guys? Não sei, só sei que é para alguns xangaianos deve ser qualquer hora. Vamos lá. 19, gente. Que hora que é? É 7 horas. É 7 horas. Então, Eu chutei e acertei, cara. Na moral. então como fica a frase? 7 o'clock. Ah, aí complicou. 7 o'clock. 7 o'clock. In the morning, in the afternoon, or in the evening? Evening. Tá me tirando, parça. Well done. Soda, não passa. Não vou nem mexer. Não tira. Ai, Sora, esse negócio de crueldade.
Verdade. Terminando isso, a gente vai fazer o de baixo. De baixo, gente, o que precisar terminar, vocês terminam depois como dever, tá? Ah, não, Sora. A gente vai começar juntos e vocês terminam. Ô, Sora. Faltam 5 minutos, vamos ver se tá tempo. A melhor parte, na minha opinião, da aula é quando termina. Não, Sora. Ai, credo, que dó de mim. Nossa. Não, tipo, aula online. Aula num geral. Aula na escola também é assim pra vocês? Vocês sempre reclamam. Porque, assim, se fosse aula presencial, ia ser muito chato. Vocês também iam reclamar se fosse aula presencial. Realmente. Toda minha vida, a única coisa que eu sei fazer é jogar videogame, ler, reclamar. Escrever e reclamar. É a única coisa. Fala, Vi. Eu vi no... Chegou meu videogame novo, eu vou instalar ele. Gente, sem falar um em cima do outro. Fala, Vitória. Tem vezes que eu fico olhando, né, junto lá com a minha mãe. Aí eu mostrei um vídeo pra ela que uma menina, ela tava falando assim, ó. Na aula presencial, as pessoas fazem da página 5 a 6. Na aula online, é página 5 a 593. Exatamente. Realmente, se reclamar, cara. a gente ainda reclama. É isso, velho. Vamos lá, gente. Exercise number 2. Fran, posso falar? Pode. A minha única máscara tem um nozinho, porque era pra ser da minha mãe. Mas Vai eu ter que coloquei... providenciar outras, né? Ô, Sora, vai precisar de mais lá. Pensando que era minha. Eu vi que tava pequena, eu fui assim mesmo. Aí quando ela viu, não dava mais pra ela usar, ela fez um nozinho pra mim. Muito Agora bem. tem uma Sora. Vamos pro number 2, pessoal. Sora. Pessoal, number 2. Draw a picture and write sentences. Então, vocês vão juntar tudo que a gente aprendeu nesse aqui. Só que a parte de desenhar demora um pouquinho mais, então vocês vão fazer depois como dever. Então, nós vamos considerar o que nós já vimos, né? Então, a gente volta lá na nossa primeira aula que a gente viu. Clean your teeth, get up, go to bed, go to school, have breakfast, have dinner, have lunch e have a shower. E nós vamos considerar essas ações todas e os horários. Então, nessa página, a gente vai fazer o quê? Write and draw. Então, a gente vai escrever frases. Então, eu faço isso nesse horário. E aí, a gente vai fazer o desenhinho da gente fazendo essa coisa. Por exemplo, a primeira frase já está mais completa. Eu poderia falar I have breakfast at 8 o'clock in the morning. Então, eu vou me desenhar fazendo essa ação. Tá bem? E aí vocês vão fazer isso para todas elas. Mas isso a gente não vai fazer juntos. A gente começa agora, mas vocês podem ficar fazendo depois. Pra gente. Vocês têm até sexta-feira para fazer esse e me mandar foto, tá bom? Todos entenderam? Eu não tô com muita vontade de desenhar. Eu já tô fazendo, não então, sabia. última vez que eu vou explicar. Vocês vão começar... a gente tem 1 minuto, então não vai dar tempo. Vocês vão escrever uma frase em cada número desse tipo. I have breakfast at 8 o'clock in the morning. Então, o que eu faço, que horário, em que período, exatamente desse jeito. E aí você vai desenhar você fazendo essa ação. Todos vocês entenderam? Claro! Teve a breakfast acordando. Agenda, por favor. Sora. Sora, Agenda, porque eu não quero então espera aí, Pro. ninguém Sora. esquecendo. Eu vou pegar minha agenda aqui, tá? Eu não quero. Guilherme, já aproveita e manda aí pra mim enquanto eu na sua agenda. Quando? Sora, é pra quando? Pra sexta. É sexta. Mas, Sora, eu não tô com muita vontade de desenhar, não. Não é pra ter vontade, é pra fazer, porque é um dever. Ô, Miss, have a breakfast acordar? Posso mandar amanhã pra você? É, Miss? Oi? Have breakfast é café da manhã. Ah, tá. Ô, Pro. Oi? Se amanhã der tempo, eu posso te mandar pra não ficar mais... Pode. Está aqui, gente. João Guilherme. Tá bem? Chamando de João Guilherme. Manda o dever aí, enquanto eu pego minha Todos estão agenda, beleza? vendo?
Eu vou tentar, mano, é que eu tô sem bateria. Vou tentar. Bom, pessoal, eu preciso ir agora para a próxima aula que eu tenho hoje. Então, eu vou ter Beleza, que pedir de vocês. Vale Então, nota. ó, Calma, para não o tira, dia... eu tô copiando o dever. Gente, Pro, calma todo aí. dever é T2, tá? Tudo que vocês fazem para entrega para mim é nota de T2. Então, não é porque não vale uma nota como se fosse trabalho que não é para fazer. Esse eu só tô pedindo para vocês fazerem separado, fora da aula, porque é desenho e vai tomar muito tempo da nossa aula. Só por isso, tá bom? Não, Sônia, só fazer o desenho feio. Então, façam página, página 44. Que a minha eu agenda, mandei. não sei onde eu coloquei. Tudo bem, então Igor, você eu tô tira a mandando. foto. Eu vou enviar para os pais hoje Beleza, de qualquer João. forma, gente. Tá Então, bom. esse é só para vocês Ô, Fê, lembrarem talvez de eu não anotar. consiga te mandar o desenho, tá? Mas eu te mostro na aula. Tá bem. Também. Então, até dia 21, gente. Amanhã a gente tem aula e a gente vai fazer mais algumas coisinhas, tá bom? Não esqueçam, por favor, de separar uma folha sulfite para amanhã, tá? Sulfite? Oxi. Sônia, por que Você quer ir na rua? Tchau, gente. Vai. Bye, tchau, Nanda. Tchau, bro. Tô te mandando. Bye, Mi. Bye. Pessoal, a Pro Paula depois manda o dever para os pais, tá? Isso mesmo. Tá. Fiquem desesperados. Olha, eu já volto, Não tá bom? fiquem desesperados. Tchau, gente. Tchau, Paula. Consegui mandar pra você, Igor. Crianças, voltei. Vamos lá. Sônia, você não tá ligado no Nossas Xangai. aulas. Agora Agora o quê? é aula de Geografia? geografia, tá? Deixa eu já pegar aqui meus livros de geografia. Tá. Mas, Pessoal, João. ó, vamos só recapitular então, que a Pro tá sempre comentando isso com vocês. A nossa aula de geografia e de português, o conteúdo, ele tá muito semelhante. É como se uma coisa completasse a outra. Então, é importante que vocês prestem atenção nessas duas disciplinas. Nós estamos vendo na aula de geografia os povos que contribuíram para a formação do nosso povo. Então, nós já falamos um pouquinho dos índios, dos negros e dos portugueses, né? Hoje, a nossa aula vai falar um pouquinho sobre outros povos que também contribuíram para a formação da identidade do povo brasileiro. Só que antes de eu passar o conteúdo para vocês, a gente ver o conteúdo, eu vou colocar um vídeo que é para recapitular tudo que nós vimos até agora, tá? Então, prestem atenção, fiquem ligados aí no vídeo. É um vídeo curto, Tô ligado, sim. não é muito longo. E eu já vou compartilhar e vou colocar o som, tá bom? Fiquem atentos. Eu tô vendo hoje vários alunos assim de parabéns que participaram da aula de matemática, estão contribuindo e tem alunos que Eu participei. brincadeira. não tava. Eu tava sem câmera porque eu fui fazer uma coisa. Tá. Dora, Oi, Pedro. eu não tava conseguindo te antes, porque eu tava com fone e só fui descobrir na aula de inglês. Que era o fone que tava trabalhando. Eu tirei. Até que eu pensei. Não sei, porque eu nunca falava, mas eu perguntei. Entendeu? Entendi. Eu já volto. Ainda bem que agora você consegue falar e a gente consegue te ouvir. Então, eu vou colocar aqui o vídeo para vocês, tá? Fiquem aí no mudo. Já volto. Com atenção, tá, gente? Para vocês prestarem atenção no vídeo. Ó, então é a formação do povo brasileiro. Eu vou até tirar aqui as nossas carinhas para o vídeo ficar em tela cheia. E deixa eu colocar já o som. Fáceis para você. Esse é o primeiro vídeo de uma série que abordará a população brasileira. Dessa vez, vamos compreender um pouco a formação do povo brasileiro. Antes de iniciar, dê aquele curtir nesse vídeo, compartilhe a informação e se inscreva aqui no canal. A
formação do povo brasileiro remonta ao início do século XVI. Costuma-se analisar esse tema começando pelo que os estudiosos chamam de povos formadores, ou as matrizes étnicas do povo brasileiro. A mais antiga dessas matrizes são os povos indígenas. Estes habitavam o continente americano há mais de 10 mil anos quando os portugueses aqui chegaram. Estima-se que naquele tempo a população estimada de indígenas era de cerca de 3 ou 4 milhões de pessoas, distribuída em mais de 1000 povos diferentes. A partir do século XVI, chegaram os portugueses. A maioria deles eram homens e buscavam enriquecimento rápido para retornar a Portugal. Muitos deles acabaram tendo filhos com mulheres indígenas, dando início ao traumático processo de miscigenação. A última dessas matrizes são os africanos. Também divididos em inúmeros povos diferentes, eles foram escravizados e trazidos à força para cá. Eram submetidos às mais diversas formas de trabalho forçado, tendo suas vidas sob o poder de um senhor branco. Inicialmente, foram recrutados para trabalhar nas fazendas de cana-de-açúcar do Nordeste. Depois, na exploração de ouros e pedras preciosas em Minas Gerais. E, mais tarde, nas lavouras de café do Rio de Janeiro e de São Paulo. 5 milhões é a quantidade estimada de africanos trazidos para o Brasil entre 1550 e 1850. O povo brasileiro hoje é composto por diversas etnias, o que marca nossa miscigenação e pluralidade característica da nossa formação. Segundo o Censo Demográfico de 2010, 40... Pessoal, vocês estão me ouvindo, né? Sim. Tá, deixa eu só comentar então aqui um pouquinho. Sim. Dessa formação do povo brasileiro, Sim. esse dado é do censo de 2010. Então, ele tem 10 anos aí, uma informação, digamos que desatualizada, mas dá para a gente ter uma noção da quantidade de pessoas que vivem no nosso país. Então, naquela época, em 2010, 47,7% brancos, 43,1% pardos, 7,6% pretos e 1,1% amarelo. Os amarelos são os povos orientais, japoneses, coreanos e chineses, tá? E olha a porcentagem de indígenas, né, de índios, não chega nem a 1%, aliás, característica da nossa formação. Segundo o censo 0,4%. Então, essa informação aqui, gente, ela é importante porque quando todo mundo nasce, é feito um registro da criança que nasceu. E nesse registro, os pais declaram a cor dessa criança. Futuramente também, quando é tirado o RG, nós também declaramos a cor. Então, vocês podem ter a dúvida aí de pardo. Pardo é aquela pessoa que ela não é branca e ela não é negra, tá? Não é o preto. Ela é uma cor um pouco mais amarronzada, tá? E aí, essa declaração é de acordo com a pessoa que faz, tanto tira o seu RG, porque no dia do RG você tem que falar a sua cor, e no dia do nascimento, tá? Então, não é que alguém do censo vai lá, viu você e colocou a cor que ele acha que é. Isso é uma declaração que nossos pais fazem e a gente futuramente, quando vai tirar RG ou atualizar, tá bom? Senhora, eu sou pardo? Não, não é pardo, Jai. Eu vou mostrar depois Eu sou parda. Depois a Pro vai mostrar a foto da cor parda para vocês, tá? Continuar o vídeo aqui. Demográfico de 2010, 47,7% da população se declarou branca, 43,1% declararam-se pardos, 7,6% pretos, 1,1% amarelos, que são os orientais como japoneses e coreanos, e apenas 0,4% se declarou indígena. Os indígenas hoje formam um contingente de cerca de 817 mil pessoas. Ao longo dos últimos séculos, sua população foi reduzida drasticamente devido ao extermínio praticado pelos europeus, a mortalidade decorrente da escravização, a expulsão de suas terras e as doenças para as quais não possuíam imunidade, trazidas pelo colonizador. A grande variedade de costumes, tradições, ritos e crenças estão presentes nas mais de 305 etnias e 274 línguas presentes no país. Apesar de estarem presentes em todos os estados brasileiros, a maior concentração de indígenas está no Amazonas. A Constituição de 1988 deu aos indígenas o direito de uso exclusivo da terra de seus antepassados.
A política de demarcação de terras é fundamental para a preservação da cultura e do modo de vida dos povos tradicionais. Segundo dados da FUNAI, órgão responsável pelas questões indígenas no país, em 2018 eram 435 terras indígenas demarcadas, sendo 18% do território brasileiro. Essas reservas estão em todo o país, mas a região da floresta amazônica possui a maior parte delas. Infelizmente, a invasão a essas terras não são incomuns. Não indígenas como garimpeiros, fazendeiros, madeireiros, entre outros, prejudicam a sobrevivência dos povos indígenas, podendo inúmeras vezes resultar em conflitos com mortes. A população negra no Brasil é representada pela classe dos pretos e pardos. De acordo com dados do IBGE de 2010, eles eram a maioria da população brasileira. Sua presença no país está associada às áreas ocupadas no período colonial, concentrando-se nas regiões Sudeste e Nordeste. Os negros no Brasil compõem a parcela da população mais atingida pela desigualdade. Eles são 2/3 dos brasileiros em situação de extrema pobreza. São os que possuem menos acesso ao ensino superior e aos empregos de boa remuneração. Sua representação política também é bem reduzida. Em 2014, apenas 24% dos políticos eleitos se declararam pretos ou pardos. Além disso, pesa a questão do racismo, dos quais são vítimas em consequência do traumático processo de colonização. Assim como os indígenas, os negros também têm reconhecido seu direito às terras tradicionais ocupadas pelos seus antepassados. Trata-se dos quilombos, comunidades organizadas para abrigar escravos fugitivos, onde cultivam... Pessoal, lembram dos quilombos, né? Aham. Que nós Sim. falamos aí. Ok. Eles Olha levavam aqui, comida gente, pra eles. é uma foto até um pouco melhor do que a gente viu na apostila. É assim que viviam as sociedades quilombolas, as casinhas, né? As escravas, né? Eram os que conseguiam fugir, né? Isso, os negros que conseguiam fugir. Eles eram escravos e conseguiram fugir das casas que eles viviam, né? Trabalhavam e iam para os quilombos, tá? Cultivavam seu próprio alimento e podiam preservar suas tradições africanas. Muitos desses quilombos persistem por meio das comunidades quilombolas, presentes em todos os estados brasileiros. A demarcação das terras quilombolas foi regulada pelo Decreto número 4.887 de 2003 e reconhece a essas comunidades o direito de uso exclusivo das terras ocupadas por seus antepassados. Contudo, assim como nas terras indígenas, as comunidades quilombolas são frequentemente visadas por fazendeiros, causando conflitos. Outros grupos culturais também fazem parte do povo brasileiro. Na segunda metade do século XIX, uma grande leva de imigrantes começa a chegar ao Brasil. O destaque vai para os portugueses, espanhóis, italianos, alemães. Gente, só cortei aí. Quando os imigrantes chegavam, eles chegavam até o Porto de Santos. E para onde que eles iam depois? Onde eles ficavam? Eles iam para a hospedeira dos imigrantes. Quase. Dos imigrantes. Dos imigrantes. Isso, é Caramba, Vitória, que hospedaria, tá? microfone estourado. Hospedaria dos imigrantes. Muito bem. Libaneses e japoneses. Atualmente, o país é ponto de destino de muitos imigrantes latino-americanos, como, por exemplo, os haitianos. Muito bem, finalizo aqui nosso... Ok, então aqui é o vídeo aí. A Pro só colocou, como eu havia comentado, para a gente recapitular o que nós já vimos, tá? Então, agora nós vamos corrigir o dever de casa, que é a página 17. Como a professora Paula reforçou e eu vivo falando, todo dever que vocês fazem eu anoto e vale ponto, tá? Vale nota. Então, às vezes, vocês podem pensar assim, tirei nota boa na prova, tirei nota boa no trabalho e não fiquei com uma média tão boa como eu achei que ficaria. Porque não tá fazendo dever, a participação não tá legal. Então, gente, é um contexto, tá? A nota de vocês, ela é formada por várias coisinhas. Então, vocês precisam ser bons em tudo. O bom que a Pro fala não é só tirar nota boa, né? Eu vou tirar 10 em tudo. Não é isso. É participar da aula, é fazer dever, é prestar atenção, tá? Então, vocês precisam ter esse comprometimento. Então, vamos lá. O dever de casa estava bem tranquilo, era uma página só.
Lá no diagrama, vocês tinham que encontrar palavras de origem africanas que foram incorporadas ao nosso vocabulário. Então, vocês tinham aí 8 palavras para achar. Eu vou colocar o livro novamente, porque daí a gente já faz no próprio livro, tá? Era página 17, quais questões, Sora? A página 17, número 1 e o lápis da mão, né? Página 17 o que mesmo? De geografia. Tá só abrindo aqui, gente. Não sei se... tá aí. Vamos lá, livro do aluno. Então, ó, eram 8 palavrinhas. Todo mundo fez esse dever? Sim. Igor? Sim. Eu achei as 8 palavras. Sim, Sora. O Igor fez? Sim. João Guilherme? João Guilherme. Então, vamos lá. Aqui, ó, é a atividade aí de vocês. Vocês vão me falar onde estão essas palavras, tá? As 8 palavrinhas. Pronto, eu não fiz o caça-palavra só. Então, vamos lá, gente. Primeira palavra aqui, nessa primeira linha, qual é? Na primeira linha Dendê. Isso, Dendê. Ô, Sora, Eu tava achando que era Dendel, só que é Dendeu. Não, Sora, a palavra berimbau tá na última linha. Deitada, berimbau. Dendê. Na segunda linha, tem palavras que começam as outras. Então, aqui nós temos, ó, o cafuné. Depois nós temos... Tem gangorra. Tem gangorra. Gangorra aqui, né? Tem gangorra. E aí depois indo mais tem pra fubá. frente, da gangorra tem carajé. Fubá. Aí, na última linha tem berimbau. Isso. Berimbau. Aí aqui o acarajé, né? O outro é carajé. Isso. Aqui já foram 3, 4, 5, 6 palavras, né? Falta 2. Quais são? Carajé, mas era carajé. Tinha samba. Aqui tem o samba. Deixa eu fazer assim, ó. Ô, Sora, tem o torra Samba. também. Não. Mentira que tinha um negócio assim. O samba tá aqui, ó, tá? Meu Deus. E aqui, gente, tem dengo. Ó, o D do dendê, na vertical, ele tem dengo, ó. Eu não achei esse daqui. Você colocou o buca. Eu achei tudo. Aí, ó, dengo, tá? Dora, posso falar uma coisa? Ano passado tinha essas... Dora. Eu não achei essa daí que tá assim. Pro. Oi. Eu não pus essa última que você pôs. Esse Eu achei dengo que era aqui. palavra vertical. Eu não achei vertical. Peraí, gente, vamos ouvir, amiga, um de cada vez. Má, você não colocou essa daqui, dengo, é isso? É que eu não sabia que era isso. Daí eu pus a palavra tora. Ah, você escreveu ela fora. Não, Ah, eu marquei a palavra tora. Que tá do lado do... gente, deixa a amiga falar. Deixa a amiga falar. Má, qual palavra você... Ela pensava que era esse daqui. Posso pintar, Sora? Não, Má, qual palavra você escreveu aí, que você falou que colocou? Torra. Eu não sabia que era essa. Daí eu achei uma palavra que eu achei que era... Aí, daí eu achei a palavra tora.
Ah, tá. Mas não é tora, é dengo, tá? Pode apagar aí o tora, fazer um X. Eu também achei tora. Tinha quase certeza que era. Tudo bem, gente? Vou descer, tá? Só que eu tenho que apagar aqui para poder descer. Então, vamos lá. Continuando. O 2 não precisava. E aí, a número 1 do lápis na mão também era bem tranquila. Vocês tinham que completar o esquema a seguir aqui, ó, com palavrinhas que são as pessoas que formaram a nossa cultura, né? A identidade do povo brasileiro. Então, ó, povos, a frase é: povos que deram início ao processo de formação do povo brasileiro. Então, aqui, ó, essa primeira, já habitavam as terras que atualmente chamamos de Brasil. Quem são esses povos? Índios. Muito bem. Muito bom. Os índios. Depois, deixa eu voltar lá, né? Depois dos índios, tá aqui, ó. Vieram com o objetivo de... Qual é esse povo? Processo... Portugueses. Então, aqui são os indígenas. Senhora, eu botei europeus, não portugueses. Eu botei europeus. Mas qual é o povo que chegou primeiro? Os europeus. Não, pessoal. Os indígenas. Gente, presta atenção quando a Pro fala, pessoal. A Pro sempre pede, presta atenção. Povos que viviam aqui eram os indígenas. Eles não chegaram aqui, eles já viviam. E quando a gente fala europeu, é quem vive na Europa, no continente europeu. Os povos que chegaram aqui foram os portugueses. Se vocês colocam europeus, está errado, tá? Então, quem chegou foram os portugueses. Qual o objetivo dos portugueses? Vieram com o objetivo de... Riquezas e ouro. Primeiro, eu não posso colocar riquezas. Vieram com o objetivo de riquezas. Também está errado. Vieram com o objetivo de colonizar as terras. Isso foi o principal objetivo. E aí, obter lucros com as riquezas naturais. Ô, senhora, eu botei, vieram com o objetivo de enriquecer e escravizar. Mas o objetivo principal não é escravizar. Era colonizar as terras. O primeiro ponto deles. Quando eles chegaram aqui, que eles viram o tamanho que era o Brasil, eles queriam colonizar as terras e obter lucros com as riquezas naturais. E aí, qual é o último povo que foi trazido à força para trabalhar como escravo? Africanos. Isso, africanos. Foram trazidos à força para trabalhar como... Escravos. Vamos até completar aqui, ó. Escravizados na agricultura. Ô, senhora, pode ser só escravos? Tenta completar um pouco mais. Ó, então tá aí. Os africanos, então eles vieram como escravizados para trabalhar na agricultura, mineração e afazeres domésticos. Ainda bem que o mundo não tá assim.
Eu fiz já. Eu já terminei de corrigir. No dos portugueses, de vez eu coloquei de colocar e obter lucros com, eu coloquei aqui eu coloquei colonizar as terras e as riquezas naturais. Tá. Pode ser. Tá bom. Ô, senhora, você não acha que esse do africano embaixo de escrever africano tá muito grande e não vai caber, não? Ô, senhora, mas o meu Ô, senhora, vê se assim tá bom, que eu cortei um pouco as palavras que você colocou, eu coloquei assim. Ô, senhora, o meu escravos na agricultura. Muitas vezes a força de trabalhar como escravo na agricultura. Ô, posso falar? Pode. Eu coloquei foram trazidos a forças para trabalhar como escravizados em várias funções, tá certo? Tá. Pato maloqueiro, pato maloqueiro. Ô, Pro, Oi. lembra do lagarto daquele dia? Faz mó tempão? Aquele dia que eu falei que tava me dando medo, que ele tava me encarando. Faz mó tempão. Então ele voltou. Ai, meu Ele Deus. tá ali. Ai, ai, ai. Ele tá olhando pra mim de novo. Quem? O lagarto. O amigo aqui. do Igor. Amigão dele. Hoje tem feira aqui. Tá bem. Só que tá todo mundo de máscara. Pessoal, então, ó, vamos lá. Eu já vou, depois eu coloco de novo a resposta, só para a gente começar o conteúdo, porque senão não dá tempo de eu explicar essa parte, tá? E aí no finalzinho da aula, faltando uns minutinhos, eu coloco de novo a resposta. Então, agora nós vamos falar um pouquinho de outros povos que contribuíram para a formação da identidade do povo brasileiro, tá? E eles contribuíram também para a nossa construção de cultura, os alimentos que nós comemos, as festas, as danças, a própria religião, até as nossas roupas. Então, diferentes povos, eles migraram para o Brasil, ou seja, vieram para o nosso país no decorrer dos 2 últimos séculos. São chamados de migrantes e eles promoveram a ocupação do território e o desenvolvimento da economia e da cultura brasileira. Então, só para a gente relembrar um pouquinho, o movimento de pessoas de um lugar para outro chama-se migração. Geralmente migra-se em busca de melhores oportunidades e condições de vida. A migração envolve a saída de um lugar e a entrada em outro. Então, o povo sai do lugar lá de origem e vai para um outro local, né? Ele vem para um outro país, uma outra cidade. E aí, só lembra que a gente falou muito sobre isso no primeiro bimestre? Quando a pessoa sai do seu país de origem para morar em outro país, é chamada de emigrante. Então, quando eu saio, eu sou emigrante. Mas quando eu chego naquele país, eu sou uma migrante. Emigrante. Como que é? Emigrante. Não, emigrante é quando eu saio. Imigrantes. Isso, Edgar. Muito bem, A Lorena também Edgar. tá Imigrante. Gente, não é migrante. Vocês precisam tomar cuidado quando vocês falam. Não é migrante. Migrante é quando eu migro de um lugar para outro. Quando eu saio daqui do meu país e vou para um outro local, eu sou emigrante, ó. E quando eu chego naquele país, cheguei, eu sou imigrante, tá? É o i. Em outras palavras, ser imigrante significa residir em um país, estado ou município que não são os nossos de origem. Então, eu lembro que nós trabalhamos lá no primeiro bimestre, essa questão dos imigrantes, a origem de vocês, né, das famílias. Se vocês observarem aí a imagem da página 18, vocês estão vendo duas fotos em preto e branco. Na verdade, tem essa da página 18 e mais 2 na página 19. Observem aí.
Leia as legendas e identifique no texto exemplos de imigrantes que se estabeleceram no país a partir de 1800. Então, a primeira foto é a colônia Dona Francisca em Joinville, em Santa Catarina. É uma foto de 1880. A maioria dos imigrantes alemães instalou-se principalmente na região sul do nosso país. Chegada de imigrantes holandeses ao Brasil em 1952. Aí embaixo vocês veem a foto de uma família. Tem o pai, a mãe e a filha, tá? Então, os holandeses chegaram ao Brasil a partir da década de 1940, trazendo máquinas agrícolas, cabeças de gado e tecnologia para o cultivo da terra. A maior parte deles instalou-se na região sul. Então, é uma coisa que a Pro sempre comenta com vocês, que a região sul é uma região que foi colonizada principalmente pelos alemães e holandeses, tá? Nas duas fotos da página 19, a gente vê imigrantes japoneses na plantação de algodão no interior de São Paulo, na década de 30, 1930. A imigração japonesa começou com a chegada do navio Kasato Maru, em 1908. A maioria dos japoneses instalou-se no estado de São Paulo e no norte do Paraná. Gente, o interior de São Paulo você tá mostrando dente. e uma parte do Paraná tem muitos imigrantes japoneses. Inclusive, eles vivem em colônias japonesas, tá? E ali embaixo, ó, uma foto que vocês já conhecem, porque a gente fez até uma atividade sobre. São imigrantes italianos lá na colheita de café em Araraquara. Lembra que nós falamos muito na aula de história? Oi, Lorenzo. Tem até um lugar japonês lá em São Paulo, é Liberdade. Isso, bairro da Liberdade. É um bairro típico japonês. Pro, Oi. minhas primas moram em Araraquara. Ah, é? É. Quando você for para lá, Má, vê com elas para elas te levarem numa antiga fazenda de colheita de café. Porque em Araraquara ainda tem algumas, não tem a produção de café igual antigamente, mas os donos, né, alguns donos de fazenda preservam um espaço como se fosse um museu do café. Então, ali nessa foto que a gente está vendo, são os imigrantes italianos na colheita do café. Lembra que a gente já falou sobre isso? Que eles colhiam um café, tinha que moer, transportar, ensacar. Então, aí é a foto desses trabalhadores. Muitos italianos, já vou deixar você falar, Vi, muitos italianos migraram principalmente para os estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul para trabalhar nas lavouras de café e mais tarde nas indústrias. Quem está prestando atenção nas aulas viu que ontem nós falamos exatamente sobre os imigrantes italianos. Eles vieram para o país, para o Brasil, para trabalhar no café. E aí, com o surgimento das indústrias, né, com o crescimento do nosso país, surgiram muitas indústrias e fábricas. Daí, esses imigrantes deixaram as colheitas e foram trabalhar nessas fábricas, tá? Pode falar, Vi. Tem vezes que meu pai, minha mãe, minha irmã, a gente passa em alguns lugares, e aí teve um dia que a gente passou por um lugar que era tipo uns bonecos assim, que eles moíam café, essas coisas, sabe? Uhum. Aí a gente viu, eu falei pra minha mãe que a gente já estudou isso na apostila. Ah, legal. Oi. A segunda foto da página 19 tá na página 18 de história também. Isso mesmo, Má. Ai, que menina atenciosa. Exatamente. E aí, é aquele conteúdo que nós estamos estudando em história, que são esses imigrantes italianos que vieram para o Brasil, né? Trabalhar principalmente na produção, na plantação e na colheita do café. E aí, posteriormente, eles foram trabalhar nas fábricas. Pessoal, uma coisa importante que se vocês, mesmo acompanhando o jornal, algumas notícias, o nosso país vem recebendo muitos imigrantes.
Lógico que parou um pouco por conta da pandemia, mas nós recebemos muitos imigrantes, principalmente dos países vizinhos, né, da América do Sul. Pessoal da Venezuela, por conta da crise lá, vieram para cá. Ultimamente, nós estamos recebendo os haitianos. Eles estão vindo em massa para o Brasil. Não tá prestando atenção, Sora. Eu tenho um amigo que veio ano passado, lá da Venezuela. Sim, eles estão vindo. E essas pessoas que vêm para o nosso país, de uma certa forma, eles também contribuem para a ampliação da nossa diversidade étnica e cultural, tá? Pode falar, Vi. Tem algumas vezes que a gente tá passando pelos lugares e a gente vê as pessoas falando de outra língua, tipo, ai, Gaga, um dia fui pro parque aquático. Isso não é em São Paulo, é aqui em Jundiaí. E aí tinha uma pessoa que ela tava falando coreano. Aqui em Jundiaí mesmo, gente, em Jundiaí, se vocês depois, né, que passar tudo isso, ou para quem já andou com os pais no centro, algumas lojas no centro da nossa cidade são de coreanos e eles falam essa língua toda enrolada aí, né? E eles dominaram as lojinhas, né? Até de 99. Minha mãe foi numa lojinha de coreano. Sora, posso falar uma coisa? Duda, deixa só o Lorenzo falar, porque ele tá com a mão erguida. Pode falar, Lorenzo. Até 25 de março? Sei. Tá cheio de chinês lá. Tá mesmo. Cheio, né? Verdade. Então, pode falar, Duda. Numa lojinha que eu fui, tinha uma pessoa que ela era coreana e ela falava muito esquisito português. Ela falava com sotaque esquisito. E às vezes não dava nem pra entender ela, que ela falava meio esquisito. Eles falam uma língua totalmente diferente da nossa. Fala, Lorena. Quando eu não sei que língua que as pessoas falam, que eu vejo as pessoas falando uma língua meio estranha, né? Aí eu quero ver se elas falam comigo, né? Só pra ver, pra confirmar se elas são de outro país mesmo. Aí eu passo na frente delas e falo, hi! É tipo eu falo, hi! É ok. Não. Pode falar, Ju. Eu ia falar faz tempo, porque eu achei no comecinho desse ano. Eu vi um vídeo que um homem, ele fez uma animação, ele falava dos indígenas, antes deles virarem escravos. Você lembra o que falava? Eu lembro que ele falou que eles faziam tinta com uma tal de fruta, que eu acho que era uma frutinha. A gente já aprendeu disso. Lá no colégio Videira tem esses negócios. No Videira tem. Na escola e lá tem. A gente pega lá em cima. Deixa a amiga falar, gente. E começa a fazer isso daqui. Deixa a amiga falar. Aí eles faziam coisa no rosto, pintava. Certo. Várias coisas deles eram de madeira. Ô, Ju. O índio lá na escola, como tem aquelas frutinhas com um negocinho, todo mundo vai lá em cima no redário, pega e passa no rosto. Nós vai lá, pega o muro e fica passando assim. Mas dói, e me dói. Nossa, dói. Você tem que apertar assim e começar. Porque ela tem espinho. Aí você e na hora que ela não é da aula. Sabia que pode Ok, pessoal, vamos lá. Então, só para a gente concluir essa parte aí do nosso conteúdo. Então, vocês perceberam que nós tivemos muitas contribuições de vários povos. Além dos índios que já viviam aqui, dos negros, né, os africanos e dos portugueses, outros povos de outras culturas também contribuíram para a formação do nosso povo. Então, no decorrer de aproximadamente 500 anos, muitas etnias encontraram-se em terras brasileiras, e elas que originaram a nossa população e, consequentemente, a cultura do nosso país. Então, só para a gente aí fechar essa parte, uma coisa que é importante vocês saberem: os diferentes modos de vida,
os hábitos culturais e o trabalho realizado pelas pessoas transformaram as paisagens urbanas e rurais do nosso país, tá? E a identidade e a contribuição cultural de cada povo são visíveis na arquitetura, nas atividades econômicas, na culinária, no próprio sotaque, né, na língua falada, na música, na dança e nas festas populares. Então, todos esses povos aí contribuíram para toda essa formação, tanto dessa parte de arquitetura, a culinária, então, nem se fala, porque o nosso país ele é muito rico. O Lorenzo até lembrou do bairro Liberdade em São Paulo, é um bairro típico japonês. A cultura do Japão está ali retratada nesse bairro da Liberdade. Tem um bairro também em São Paulo que tem muitas cantinas italianas. Cantinas italianas são restaurantes, né? Com foco mesmo na comida italiana. Oi, Lô. Quando você diz cantina italiana, eu lembrei de um outro bairro que meu pai trabalhava, que chama Moca. Isso, a Moca. Bem esse bairro que é o pessoal, os italianos. Turminha, o dever de casa de vocês é para a próxima semana, porque essa semana nós não temos mais geografia. Eu vou mandar no WhatsApp, porque também já deu o nosso horário, tá? Mas o dever, para quem está acompanhando, vai saber que é a página 20 e 21 de geografia. É a sequência aí, 20 e 21. Tá. Já estou mandando no WhatsApp esse dever. Amanhã eu coloco aí, se vocês precisarem. Eu já coloco no início da aula para vocês copiarem, tá? Oi. Oi, Ju. Antes de acabar, eu acabei de lembrar que quando não tinha corona, eu, meu pai e madrasta, a gente foi pro zoológico, né? Aí a gente entrou numa casa de índio que parece, como se diz, toda feita de palha e madeira. E dentro tinha vários objetos dos índios. A gente não podia encostar, porque senão tinha flecha, né? Era muito perigoso, mas eu queria ver como que era. Ah, mas não pode descer, né? Pessoal, então, ó, bom restinho de tarde para vocês. Professora, aí ela já aprendeu até como atirar com arco e flecha, minha amiga. Ah, é? Aula, Sora. Tchau, professora. Tchau, Pro. Tchau. Pedro, peraí que você já fala, Pedro. O pessoal atrapalhou falando tchau. Pode falar, meu bem. O que é? Minha mãe aprendeu um monte de coisa que ela sabe sobre os índios por causa da minha tataravó, porque a tataravó era índia e minha mãe conheceu ela. Uhum. E sua mãe aprendeu a atirar de arco e flecha? Foi isso que você falou? Sim, aprendeu a fazer um monte de coisa desse tipo aí. Que legal, muito show. E por que sua mãe não te ensina? Aí você ensina pra gente. É. Ou a sua mãe, uma hora, se ela puder, ela falar um pouquinho dessa cultura, né, pra gente. Eu não tenho arco e flecha. Tá bom. Viu Tá como bom? eu sou? Ela já fez até... Ela já foi até voluntária pra ser professora. Tá bom, então. Gente, até amanhã. Um beijo, viu? Fiquem com Deus. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.